Mas me escutem. Desde que você saiu do grande palácio Zimin, Desde o dia em que meu pai me prendeu nas masmorras. Pensei em você dia e noite. Sei que meu coração não terá outro a partir de agora. Embora eu seja cordial com Vossa Alteza, não tenho sentimentos românticos por você. Sinto muito. Celeste, me escuta. Tô falando sério. Só quero estar com você como estávamos no grande palácio Zimin, bebendo, brincando e falando sobre tudo. Mas você é o segundo príncipe do Reino Fantasma. Afinal... Por que não fica no quarto de hóspedes esta noite? Está ficando tarde. Amanhã de manhã eu o acompanharei montanha abaixo. Não vim de longe só pra ouvir isso. Sinto muito desapontá-lo, Vossa Alteza. Como ousa, da tribo fantasma, vir a montanha Kunlun? 17º. Afaste-se. Para defendê-lo, esqueceu sua identidade. Deixando de lado que seu pai atormentou o nono a ponto de traumatizá-lo, você ainda ousou vir a montanha Kunlun para assediar o 17º. Vou te deixar sair ileso. Você é companheiro de discipulado de Celeste. Não lutarei com você. Irei se lutar? No grande palácio Zimin, os discípulos juniores estavam em desvantagem só porque seus poderes estavam suprimidos. Hoje, eu lhe mostrarei a esgrima da montanha Kunlun! Uma surra nele. Vou me preocupar que ele volte para te assediar? Daniel! Até você tá o defendendo! Apenas deixo ir. Por que eu deveria? Você esqueceu como o pai dele te humilhou? Quando estávamos no grande palácio Zimin, ele cuidou bem de nós. Além disso, se não fosse para voltar e pedir desculpas ao mestre... Eu teria cometido suicídio. No dia em que escapamos, se ele não tivesse protegido o 17º, o 17º teria ficado incapacitado, se não morto. Isso é verdade. Mesmo assim, ele é um príncipe do Reino Fantasma. Não se esqueça que foi o pai dele quem primeiro te capturou. Depressa, vai embora. Celeste, espere por mim. Eu voltarei. Não vá! Senhor! Loro! Senhor! Pessigal! Sim! Senhor! Deixa eu ir. Vocês dois. Eu não me importo mais. Senhor. Não consegui alcançá-lo. Pela direção que ele tomou, ele foi para a caverna que foi isolada. Aquela caverna. Senhor. Ainda vamos atrás dele. Não é necessário. Nono é alguém que sabe o certo do errado. No entanto, ele defendeu Liming. Ele não deve ser má pessoa. Já é bom que ele tenha ido embora. Senhor, senti uma aura sinistra vindo daquela caverna de longe. O mestre também nos disse para ficarmos longe. O que tá selado lá dentro? O Senhor dos Tesouros Luminosos pegou aquela caverna emprestada do mestre. Dizem que algo com uma forte essência demoníaca está guardado lá. Se Lírio do Vale tiver sorte, ele evitará. Se não, é o destino dele. Silvia, como você estava com vontade de descer a montanha comigo, hoje tenho tempo livre. Então vou te levar para dar uma volta. Soube que o Senhor lutou com alguém hoje. Soube que essa pessoa é um príncipe. Desde que você voltou do Reino Fantasma, você estuda textos sobre poderes imortais e daoísmo todos os dias. É porque o Reino Fantasma vai mesmo se rebelar?
Por que pergunta isso de repente? Quando eu morava na Toca da Constança, eu ouvia dizer que o atual Senhor Fantasma tem um coração rebelde. E no final haverá uma grande guerra. É realmente o caso. No entanto, eles não conseguirão se revoltar. Os feitiços de formação do meu mestre são suficientes para dizimar a tribo deles. Feitiços de formação? Quem é? Imortal. De onde você veio, monstrinho? Você não sabe que esta é a montanha com Lum. Imortal, siga-me rápido para salvar meu segundo príncipe. Você tá falando de Lírio do Vale? Vai, eu sigo você. Lírio do Vale! Lírio do Vale, vamos... Lírio do Vale! Vossa Alteza! Vossa Alteza! E esta bem! Piedade! Senhor dos Tesouros Luminosos. Subiu tão rápido a imortal superior. Vossa Alteza! Foi há poucos dias. Veio ver o mestre, meu senhor. Não. Coloquei um selo nesta fênix. Agora senti uma atividade anormal, então vim dar uma olhada. Esta fênix é sua montaria? Exatamente. A essência demoníaca nesta fênix ainda não foi removida. Eu planejava usar a influência espiritual da montanha Kunlun para livrá-la da essência demoníaca. Não esperava que ferisse vocês dois. Permite que eu cuide da fênix. Já que é sua fênix, claro que pode. Este é o leque clareador de nuvens. Embora não se compare ao leque da pureza de Jade de Kunlun, ainda tem utilidade. Considere um presente de desculpas a vocês dois. Como posso aceitar? Não precisa ser educado. Por favor, aceite. Obrigado, meu senhor. Lembre-se disso. A quantidade de poder que este leque pode produzir depende totalmente do nível de poder do usuário. Fique tranquilo. Não permitirei que este leque caia em mãos de alguém mau e poderoso. Adeus, então. Vossa Alteza! Você acordou? Celeste. Que bom que tá bem. Descanse. Obrigada por me proteger da Fênix hoje. Proteger não adiantou nada. Não acredito que precisei que você me salvasse 2 vezes hoje. Esta é a montanha Kunlun. Você é o segundo príncipe do reino fantasma. Seus poderes seriam naturalmente suprimidos. Não há motivo para vergonha. Celeste, obrigado por vir me ver. Depois que meu pai me aprisionou, mesmo arriscando tudo para vê-la, quando eu penso nisso, até eu me desprezo. Você é o 17º discípulo da montanha Kunlun. E também um imortal superior respeitado em todo o mundo.
Quem sou eu para merecer outra chance de vê-la? Não pense nessas coisas agora. A Fênix foi levada. Você pode se recuperar aqui. Vou buscar mais água quente pra você. Celeste. Como faço para vê-la de novo? Me vê? Precisa ao menos me dar um jeito de entrar na montanha com Lum. Com este talismã, você poderá ir e vir livremente da montanha com Lum. Aliás, ninguém na montanha com Lum sabe que sou mulher. Então, precisa tomar cuidado. Não deixe meus colegas discípulos saberem. Zênia, você chegou na hora certa. Venha comigo. Veja, sua mãe veio visitá-la. Filha desobediente. Você veio pra montanha com Lum pra fugir do casamento. Volte comigo. Não envergonhe mais sua irmã. Não vou voltar! Não vou me casar com aquele espírito do urso preto. Você acha que é sua irmã? Ela nasceu da esposa legítima, então naturalmente pôde se casar com a família Bai de Tinkil. Sua mãe é uma concubina, entendeu? Se for tão arrogante, só vai se prejudicar no futuro. Amor, por favor, me ajude. Se eu não encontrar alguém que goste, prefiro não me casar. Você... Senhora, veja como sua filha se opõe a esse casamento. Por que não deixa isso pra lá? Sacerdote taoísta. Sou mãe dela. Tenho o direito de levá-la pra casa e casá-la. Meu discípulo é Mauro Montenegro, imortal superior reverenciado pelos 4 mares. Não é descabido você se intrometer? Se esse arranjo de casamento será que você aguentaria as consequências? Posso perguntar sua identidade antes de vir à montanha com Lum? Meu sênior tinha um status muito influente. Ele é o segundo príncipe do Mar do Oeste. Ele tem um compromisso de casamento? Não. Então sua interferência significa que está interessado na minha filha? Quem pode dizer? Quem sabe? Vocês dois parem com a bobagem. Senhora, me escutem. Senhora! Senhora, veja. Está apenas começando. Não pode separá-los. Deixa-os passar um tempo juntos. Isso mesmo. O sênior é alguém de grande estatura. Não é apropriado perguntar diretamente. Não é bom. Quando os dois realmente se tornarem um casal. Você tem medo que o sênior não venha pedi-la em casamento? É por isso que digo. Para deixar Sininha ficar mais um pouco. Então, eventualmente haverá boas notícias. Isso me tranquiliza, então? Senhora, cuide-se. Senhora, cuide-se. Senhora, cuide-se. Vocês dois já terminaram? Era uma situação urgente, sênior. Sim. Zênia, não alimente ideias tolas. Não tenho pensamentos impróprios sobre você. Eles apenas inventaram isso. Não pensei muito nisso. Peço desculpas a você em nome dos dois. Como discípulo sênior da montanha com Lum, como posso pensar em casamento praticando o taoísmo? Voltarei ao mar ocidental quando terminar meu discipulado. Como segundo príncipe do Mar do Oeste, meu casamento será arranjado pelo meu pai. Como pode ser motivo de ridicularização? Foi apenas para sair daquela situação de emergência. Isso mesmo, sênior. Não fique bravo. Sabemos que você não tem sentimentos por Sênia. Também sabemos que com sua identidade e status, seu casamento será arranjado. Certo. Voltem a estudar. Sim.
Meu único desejo é fazê-la sorrir com este poema de despedida sincero. Este poema carrega uma promessa. Dei a ele um talismã para que pudesse se despedir após se curar. Como ele enviou este poema meloso? Relaxe. Isso é do segundo príncipe do reino fantasma. Quando chegará o dia em que nos amaremos ternamente? Neste exato momento, Bobagem. Constança, tenho tanta inveja do seu rosto tão lindo. Se eu tivesse sua beleza, ficaria feliz mesmo vivendo só uns séculos. Você diz isso há séculos. Eu realmente beijo muito. Gosto do seu rosto e da sua aparência. Mas meus pais me fizeram tão feia. Feia? Não acho. Mas já que gosta do meu rosto, vou dá-lo a você. Darmin. Se preste, tem a habilidade de mudar aparências. Vou falar com ele por você? Vou pedir que ele ensine. Não minta pra mim. Depois que eu aprender, conseguirei ficar igual a você? Provavelmente só vai durar umas poucas horas. É só uma mudança temporária. Por que iria querer se parecer comigo o tempo todo? Você é do clã das raposas e já se parece comigo. Vai se parecer ainda mais comigo quando crescer? Não leve um feitiço tão simples tão a sério. A propósito, não use esta magia pro mal. Karma tem causa. Más ações serão punidas. Venha comigo. Por que eu faria algo ruim? Por quê? Por que somos todos iguais? Mas eu tenho que casar com o Reles espírito do urso preto? Celeste, o poema de hoje será um tanto melancólico. Talvez você entenda. Prefiro fingir que busco a embriaguez desenfreada. Pois a falsa alegria da bebida e da canção não traz prazer. Roupas largas no corpo, mas não me arrependo. Por ela, definho de bom grado. Como é melancólico. É claramente piegas. Tenho aula agora. Não atrapalhe. Tá bem, aceito. Pode ir agora? Celeste, nos veremos de novo na próxima vida. Ele vai cometer suicídio? Lírio do Vale! Lírio do Vale! Lírio do Vale! Usar esse artefato só vai machucar o corpo dele. Por que você não tenta estimular o coração dele? Ele acorde assim. Lírio do Vale, se você acordar, eu lhe farei uma promessa. Depois que me prometer, não poderá voltar atrás. Mentiroso! E se eu voltar atrás? Aí eu vou mesmo morrer. Então vá. Estou indo embora. Celeste, Se tu na montanha com uma mãe mexe. só te vi uma vez. Me dói o coração só de pensar. Pare com isso. Deixando você e eu de lado, o que pretende fazer com as esposas do seu harém? Elas serão dispensadas imediatamente. É mesmo? Nesta vida, eu, Lírio do Vale, ficarei só com Celeste. Se eu quebrar este juramento, Não terei descendência e viverei uma vida solitária. Não diga esse tipo de coisa. Sente-se. Celeste. Pode me fazer uma massagem? Está doendo. Seu quilim de fogo nunca falava antes. Como é que ele falou de repente hoje? Ele falava demais nos primeiros anos. Então, eu disse pra ele parar de falar e ficar mudo.
Vejo que ele te conhece muito bem. Deve ter conquistado muitas mulheres para você. Meus ossos. Meus ossos. Não se mexa. Por que está me encarando assim? Quero muito ficar com você. O que se passa na sua cabeça o dia todo? Está me evitando de novo. Não vou mais falar. Sou um discípulo da montanha Kunlun. Como posso aguentar sua melosidade constante? Mas não posso mais falar, estou indo. Pode ficar aqui. Não deixe meus colegas discípulos te verem. É proibido saltar nas nuvens na montanha Kunlun. Não volte mais. Sobre o sino do imperador do leste do mestre. Todos falam disso sem entrar em detalhes. Esqueça. Vou esperar o mestre sair da reclusão. Silvia, você tem sumido logo depois das aulas matinais. Nunca consigo te encontrar. Encontrou algum lugar divertido para passar o tempo? Não existe isso. Só fui alimentar os grus de crista vermelha com o sênior. Sei que está começando a me evitar. Assim como o sênior. Não tenho essa intenção. Se não, por que tá mentindo pra mim? Os grus sempre foram cuidados pelo 16º discípulo. Ele disse que você foi intimidado pelos grus e que tem muito medo deles. Por que iria alimentá-los? Eu! Esqueça. Não quero ouvir. Está bem. Fui ver um amigo. É aquele que mandou o poema de amor? Não era o poema de amor. Não era. Então pode me levar junto. Levar você? Seu amigo também é meu amigo. Claro que quero conhecê-lo. A identidade dele é um pouco incomum. Sei que você não confia em mim e se importa com minha origem humilde. E tem medo que eu seja um constrangimento pra você. Tudo bem, não diga mais nada. Venha comigo. Silvia, olhe. Isto é uma flauta de bambu que fiz pra você. Você passa o dia fazendo essas bugigangas pra me agradar. Já fez aqueles bichinhos antes. Obrigada. Ah, sim. Minha relação com ela é um pouco complicada. Pode dizer que é uma prima distante. Ela é do clã das raposas. Seu nome é Chininha. Este é Lírio do Vale, segundo príncipe do Reino Fantasma. De onde saiu essa pequena Silvia? Como posso me comparar a Cília? Mas você é tão parecida com a Silvia. Quando você não tiver tempo livre, pode mandar ela descer aqui pra não ficar entediado. Tá bem, então. Qualquer companhia serve. Você só tem medo de tédio. Claro que não. Você tem tempo livre nos próximos dias? Não, só queria te dizer que o mestre sairá da reclusão em breve. Então não será fácil pra mim descer pra te visitar. Você terá que voltar ao grande palácio Zimin pra passar o tempo. Não volte de jeito nenhum. As mulheres do palácio já foram mandadas embora. De agora em diante, ficarei na montanha Kunlun para estar perto de você. É melhor levar isto de volta.
Meu quarto está cheio de bugigangas novas. O Sênior está começando a desconfiar. Tudo bem. Sabe, o mestre passou uma aprovação celestial por mim e sofreu ferimentos graves. Estou muito preocupada com ele. Ceci, quando está comigo? Porque 9 de cada 10 frases são sobre o Mauro Montenegro. São. Eu só tenho um bom relacionamento com meu mestre. Não é normal, Cici. Finalmente veio me visitar, mas trouxe alguém junto. Agora não consigo nem conversar direito com você. E Zênia está olhando. Zênia, é o som das cegonhas atrás da montanha? Parece que sim. Tem um assunto urgente. Preciso ir. Você acabou de chegar. Já vai embora? Sim, o Sênior e os outros estão de olho. Se estiver entediada, vá explorar. Passeio tranquilo? Não tenho medo de encontrar seu sênior e apanhar de novo. Se tem medo de apanhar, tome cuidado. Não posso mais falar. Vou indo agora. Vamos, Sênia. Sênia. Você tá bem comportada hoje. Voltou tão cedo. Ouvi as cegonhas chamando. Pensei que o mestre tivesse saído. Quem diria que era só o Lauro brincando com elas? Não se preocupe. Vou contar ao mestre sobre seu coração filial. Não é por isso. Espero sinceramente que o mestre saia logo. Afinal, se não fosse por mim, ele não estaria tão ferido. Vamos voltar pro salão principal. Então você me deixou, porque achou que o Mauro Montenegro estava saindo da reclusão. Cici, você está tão ansiosa pelo retorno dele. Você espera dia e noite para vê-lo. Seninha, por que está vestida de homem? É mais conveniente subir e descer a montanha assim. É verdade. A montanha Kunlun está cheia de homens. É inconveniente para uma dama. Agora há pouco, quase pensei que você fosse a Sílvia. Embora eu me pareça com a Sílvia, ele é o discípulo mais favorecido de Mauro Montenegro. E eu sou apenas a imortal mais insignificante de Tinkil. Você tem seu próprio charme. A Sílvia mandou você vir. Não. Vim especificamente para ver Vossa Alteza. Há algumas coisas que quero perguntar pessoalmente, mas teme que fosse difícil para você ouvir. Fale à vontade. Vossa Alteza e a Sílvia agora são um casal. Eu tive essa sensação, mas não ousei pensar muito sobre isso. No entanto, por que você está hospedado na montanha Kunlun? Não tem medo que a tribo fantasma descubra? No fim, é impossível alguém da tribo fantasma ficar com alguém da tribo celestial. Essas palavras são o que a Sílvia quer que você me diga? Não entenda mal, Vossa Alteza. Como eu poderia não ter pensado no que você acabou de dizer? Se a Sílvia não for da tribo celestial, eu certamente ignoraria tudo e faria a Sílvia se casar no meu palácio. Contudo, só posso levar as coisas um passo de cada vez agora. Não ouso considerar muito. Se há alguém que ela realmente gosta, receio que seja Mauro Montenegro. Não diga mais nada.
Vossa Alteza. Você é Silvia? Décimo sétimo. Não tente se esconder. Sinha? Por que está usando as roupas da Sylvia? Eu estava no sopé da montanha para um passeio. Tive medo que roupas femininas chamassem a atenção, colocassem a montanha com sob escrutínio. Então peguei as roupas da Sylvia. Você e Sylvia se parecem tanto pelas costas. Senhor, se não houver mais nada, irei embora agora. Vá em frente. O chá tá servido. Vossa Alteza vem ao reino mortal com frequência? Eu costumava vir muito no passado. Vossa Alteza disse que mandou embora todas as beldades do grande palaciozinho por Celeste. Se eu pudesse ter uma pequena fração da influência sobre o coração de Vossa Alteza que Celeste tem, eu ficaria contente. Zenia, aquela noite... Aquela noite foi um momento de confusão para mim. Fazer algo assim não foi apenas errado para Celeste, mas também errado para você. Se Vossa Alteza quiser que eu esqueça, então eu esquecerei e fingirei que nunca aconteceu. Não se culpe, Vossa Alteza. Eu estava disposta. Ótimo! Esplêndido! Por favor, suba. Celeste. Por que este cavalheiro está esperando? esperando por você. Frívolo. Você deve estar esperando há 4 horas. Fui retido pelo Sênior. Por isso mandai Sênior sair escondida para lhe fazer companhia primeiro. O que são 4 horas? Não te vejo há 10 dias. Já faz 10 dias? Faz 10 dias inteiros. Celeste, quando exatamente você conseguirá terminar seu discipulado? Para alguém tão sem tato e impulsivo como eu, provavelmente levaria pelo menos mais 70 mil a 80 mil anos. Receio que você queira continuar perto de Mauro Montenegro. Lírio do Vale, que palavras vergonhosas você está dizendo? Você ouviu bobagem de alguém? É mesmo bobagem? Quem foi e o que disseram? Estou indo embora agora. Acabei de chegar. Já tá indo. O que há com vocês? Você a intimidou? Não ousaria intimidar suas pessoas.
Isto é pra você. Assim fez isto. Você já esteve no Monte Junji, do Extremo Oriente? Monte Junji do Extremo Oriente? Às vezes vou ao reino mortal com meus colegas discípulos para brincar. Nós íamos lá. Não há sinais de mortais lá, mas muitos animais. É muito divertido. Vamos juntos, na próxima vez. Sim, vamos juntos da próxima vez. A guerra está próxima. Lírio do Vale desapareceu? Isso mesmo. Acho que ele provavelmente fale. Ele provavelmente foi pra Montanha Kunlun. Montanha Kunlun? Quando o Lírio do Vale ainda estava no grande Palácio Zimin, ele teve um encontro secreto com a imortal chamada Sylvia. De acordo com o que sei sobre Ele deve ter seguido aquela celestial. Se for o caso. Não mais, meu filho. Vossa Alteza, ainda não entendo. Você tem um status tão respeitável. Por que ainda perde tempo esperando na Montanha Kunlun? Eu também não entendo. Vossa Alteza, você sabe muito bem que a pessoa que Celeste mais ama é Mauro Montenegro. Por que você ainda se atormenta? Sei que Vossa Alteza ainda se importa que Celeste seja da tribo celestial. Não sou da tribo celestial. Estou disposta a seguir Vossa Alteza até o Reino Fantasma. É verdade. Você está certa. Nada vai resultar de um relacionamento entre alguém da tribo fantasma e alguém da tribo celestial. O mestre está em reclusão há tanto tempo. Me pergunto quando ele vai sair. Quarto irmão. Depois de pensar muito, há algo que quero lhe contar. O segundo príncipe do Reino Fantasma e eu nos encontramos por acaso e nos tornamos próximos. Com um afeto mútuo um pelo outro. Não quebramos nenhuma regra, mas já decidi por ele. Mas agora que o ressentimento cresce entre a tribo fantasma e a tribo celestial, receio que o Senhor Fantasma acabe travando guerra contra a tribo celestial. Ele... 17º. Senhor. Na minha luta com Lírio do Vale, você me culpou por feri-lo. Me arrependo mesmo de não tê-lo matado. Ele não levou você, mas levou o Chininha. O que você acabou de dizer? Saí da montanha agora há pouco e os vi de longe, andando de mãos dadas. Pareciam bem íntimos. Mas falando nisso, é bem estranho. Zene é um imortal. Lírio do Vale é muito impróprio. Por que eles se juntariam? 17º.